Olá, bem-vindos ao Flavonode, seu canal de farmácia, saúde jovem e ciência. E antes da gente ir pro vídeo em si, eu preciso muito que você ouça o que eu vou falar agora. Calma, relaxa, calma. Me pediram vídeos sobre o novo coronavírus. E lá no Twitter e no Instagram, eu expus os meus sentimentos em relação a isso. E eu tive um feedback que por isso que esse vídeo aqui vai existir. Eu entendo que no momento em que me propus a falar de farmácia, saúde e ciência na internet, vocês querem que eu fale sobre o novo coronavírus porque tem absolutamente tudo a ver com farmácia, saúde e ciência. E eu venho usado o Instagram e o meu Twitter justamente para isso. Mas aqui no YouTube eu reconheço que tem muito canal produzindo conteúdo muito bom o tempo todo sobre o assunto. Então quase diariamente você tem uma avalanche de informação de pessoas excelentes aqui. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição canais para vocês seguirem para ter essa informação confiável. O que eu vejo que não está sendo falado nesses meios ou que vocês me pedem para esclarecer algum ponto, eu vou lá no Instagram ou no Twitter e esclareço. O que eu não quero é só ficar falando mais do mesmo, porque eu, como pessoa ansiosa, sei o que é ficar consumindo essas informações 24 horas por dia e remoendo elas o máximo que der. Imagino que você, pessoa que está me assistindo, também. E aí a gente começa a entrar nessa de todo dia, toda hora fica vendo número de infectados, número de mortos, curva de crescimento, o pico que nos chega. Aí começa a pensar na avó, começa a pensar no amigo que tem asma, começa a pensar no primo que trabalha no hospital, e aí vai lá e ouve governante falando bosta, e aí você lê comentário na internet que você não sabe se é desonestidade ou ingenuidade da parte da pessoa, ou simplesmente burrice mesmo e... Cara, isso é de enlouquecer, de verdade. Então, se já tem gente produzindo esse conteúdo de uma forma excelente, não tem por que eu ficar me alimentando e alimentando vocês com o assunto que já está sendo falado, que eu propus e a galera gostou e eu vim trazer aqui hoje, é a gente sair um pouco dessa coisa do coronavírus e da gente ver que o mundo, ele ainda anda. Compreensivelmente, eu entendo a magnitude do coronavírus que faz com que essas notícias fiquem de lado. Por isso que eu acho que esse é o canal que eu deveria usar para poder falar para vocês sobre coisas boas que estão acontecendo e aconteceram recentemente, mas a gente mal ficou sabendo por causa do coronavírus. O intuito com esse vídeo não é falar que a gente está se preocupando demais, não é falar que a gente tem que relaxar decreto, relaxar prevenção, não, de jeito nenhum, é ao contrário. Meu intuito é mostrar quanta coisa incrível que está acontecendo, estava acontecendo, mas a gente precisa passar por esse momento de distanciamento social, a gente precisa tomar as medidas de prevenção agora para que o mundo volte a girar, para que as coisas voltem a acontecer. Mas para isso, a gente tem que se preocupar sim, tem que se sacrificar sim nesse momento. Então, recado dado, vamos para 5 notícias da ciência que não tem a ver com o coronavírus, para você dar uma relaxada e reatar a fé na humanidade de que a gente vai superar isso e que tem muita coisa boa vindo por aí. A técnica CRISPR de edição de genes continua bombando. Esse ano começou um ensaio incrível pelos cirurgiões da Oregon Health and Science University, em que eles estão usando a técnica de CRISPR para curar cegueira genética. Especificamente, eles estão trabalhando com pacientes acometidos pela amaurose congênita Leber, em que é uma condição genética em que a pessoa ou já nasce cega ou ela desenvolve a cegueira total antes dos 10 anos de idade. A gente está muito acostumado a ver a técnica CRISPR fora do corpo, mas nesse caso é dentro do corpo com a pessoa viva. Por isso a gente chama isso de edição genética in vivo. A abordagem de edição de genes que eles usam é para ser permanente para o paciente, só que ele não consegue passar isso para os filhos. Eles ainda podem receber esse gene defeituoso. Ainda não temos os resultados finais, afinal o ensaio clínico ainda está ocorrendo, mas pelas palavras do pesquisador líder do projeto Mark Pence, além de potencialmente oferecer tratamento para uma forma de cegueira anteriormente intratável, a edição genética em vivo também poderia permitir tratamentos para uma gama muito maior de doenças. Chega, dá para dar uma respirada, né? Caso você não saiba, existe um banco mundial de sementes na Noruega, na cidade de Svalbard. Com certeza eu tô falando esse nome errado, mas tudo bem. Então sim, existe um banco mundial de sementes e ano passado foram enviadas mais de 60 mil sementes para esse banco. Inclusive o Brasil, esse ano, já mandou semente de milho, arroz, pino, melancia, entre outros. Apesar da Embrapa aqui no Brasil ter o banco de sementes considerado o 5º maior do mundo, esse da
Noruega, ele é tipo um bunker. Ele fica dentro de uma montanha e ele, cara, consegue resistir a milhões de catástrofes climáticas e até de bomba nuclear. E isso não é porque a gente tá achando que vai ter uma bomba e que o mundo vai acabar ou nada disso. Isso é uma forma do Brasil e desses países mostrarem uma preocupação com a devastação da biodiversidade que está acontecendo e com a segurança alimentar da população. Pelas palavras da Rosalia Barbieri, que é a pesquisadora responsável por essa transferência de sementes para a Noruega. Elas representam um pouco da diversidade da agricultura brasileira. É um pedacinho da Embrapa que está lá resguardado e é uma forma de garantir que esse material vai estar disponível para a população. A gente está cansado de saber que o vírus que causa a gripe, ele sofre mutação constantemente e aí todo ano a gente reformula a vacina da gripe, colocando cepas que são as que estão em maior circulação na comunidade. Isso é para ficar claro, os vírus que causam gripe são da família influenza e o novo coronavírus, como o nome já diz, é da família coronavírus, que é outra coisa, tá? Pois bem, existe uma vacina universal sendo testada, chamada Flu-V. Essa vacina tem como alvo aquelas porções do material genético do vírus que não sofrem tanta mutação nessa família influenza. No mês passado a gente teve a boa notícia de que essa vacina está tendo bons resultados já na fase 2 dos ensaios clínicos, mostrando que ela pode ser segura e eficaz. Eu digo pode com ênfase porque ainda existe um longo caminho que precisa ser respeitado desses testes. Ainda tem a fase 3 dos ensaios clínicos e lá no Instagram do Flavonoid tem um post sobre por que a vacina do coronavírus vai demorar para sair. Então vai lá naquele post para entender melhor sobre esse processo de desenvolver uma vacina, por que ele demora, por que a gente não pode afirmar se vai para a fase 3, por que a gente não pode afirmar se vai para o mercado e se for para o mercado a gente ainda não sabe as restrições dessa vacina. Mas é sem dúvida uma grande e excelente notícia. Lá em Israel, pesquisadores na Universidade de Tel Aviv criaram uma lente capaz de corrigir deuteranopia, que é um tipo de daltonismo que faz com que a pessoa não consiga distinguir muito bem entre o verde e o vermelho. O que eles fizeram foi incorporar metasuperfícies, que são filmes fininhos com propriedades ópticas em lentes de contato comuns. Essas lentes então melhoram o contraste perdido das cores e aumentam a percepção dessas cores. Já existem óculos no mercado com esse objetivo, mas é justamente óculos que só têm esse objetivo, porque incorporando essas metasuperfícies a qualquer lente, você consegue corrigir não só o daltonismo, mas também hipermetropia, miopia. Então esses pacientes podem continuar usando as lentes que eles já usavam, só que agora corrigindo mais um fator, mais um problema. E os próprios fabricantes das lentes vão ser capazes de fazer essa incorporação nas fábricas. E uma notícia que eu fiquei muito feliz, mas eu vi pouca gente comentando, é que finalmente o homem de Londres, que hoje a gente sabe que chama Adam Cachillerro, se eu não me engano, foi declarado curado do HIV. Se passaram 30 meses já que ele parou o tratamento antirretroviral para ver se realmente tinha sido curado e sim, já bateram o martelo, ele realmente foi curado. O Adam é a segunda pessoa com a cura do HIV confirmada, que foi bem parecido com o que aconteceu com o Timothy Brown, que é o famoso paciente de Berlim. Se você não conhece a história do Timothy, você pode entrar aqui no YouTube mesmo, bota no Google o nome dele, Timothy Brown, e ele dá palestra, ele viaja o mundo falando sobre isso e é muito interessante. O Adam revelou o nome dele agora justamente porque ele também quer falar para as pessoas como é que foi a experiência dele, como é que as coisas se deram. Até um certo momento a gente nem sabia quem era ele, agora a gente já sabe. Se você não faz ideia do que eu tô falando, são dois casos de dois homens que eles tinham HIV, eles eram diagnosticados com HIV e se não bastasse, eles desenvolveram um linfoma num determinado momento da vida deles. Para tratar o linfoma, a gente faz transplante de medula óssea, o que em si já é um procedimento extremamente difícil, que pode ter muita complicação e ainda é muito difícil você achar um doador de medula óssea compatível. A gente vê muito esse drama em novela, em filme, né? Por que a gente não faz então isso em grande escala e para todo mundo que tem HIV? Porque além de ser um procedimento extremamente difícil, ser muito difícil conseguir doador, essas duas pessoas deram muita sorte de acharem um doador compatível que tivesse uma mutação genética e fazia com que ele fosse resistente ao vírus do HIV. Essa mutação, ela já é rara por si só e juntou com mais um monte de coisa rara de acontecer. Ou seja, eu falo tranquilamente que foi uma grande cagada, é tipo você ganhar na loteria total. Apesar disso não ser uma forma viável de curar outras pessoas de HIV, é uma forma de clarear para a ciência o caminho que a gente pode seguir para tentar achar finalmente a cura, porque agora a gente não tem só uma pessoa, foi possível repetir
bati aquilo e deu certo. Então isso representa uma luz no fim do túnel para muitas pesquisas. Então essas foram 5 notícias que me chamaram a atenção e que têm um potencial imenso de mudar a vida de muita gente. Tudo graças à ciência. Eu trouxe as que eu achei mais relacionada com saúde, mas eu vi muita coisa em relação a mudanças climáticas, aquecimento global, a energia renovável. Eu disse, você vai ter que procurar, você vai ter que ir atrás, porque infelizmente e compreensivelmente isso não está sendo tão noticiado assim. Só prova que a ciência, independente do que está acontecendo no mundo, é ela que nos salva, é ela que nos guia. Vou continuar falando de coronavírus lá no Instagram, lá no Twitter, então sigam. Aqui no YouTube a gente continua com as videoaulas com o guia do estudante de farmácia, abordando diversos outros assuntos sobre farmácia, saúde jovem e ciência. Beijo, tchau, tchau!